A Bruning também, né? A Bruning com uma história muito peculiar, muito corajosa, e eu acho que o que a gente tem de similar nessas histórias é a coragem desses empreendedores, né? Essa visão e esta coragem de lançar, de produzir, de fazer algo diferente. É verdade. A vida é cheia de idas e vindas, cheia de voltas. A história ela parece linear quando nós olhamos, porque o Adolfo Kepler, quando ele chega em Panambi, ele traz alguns equipamentos já para fazer esse trabalho que o Fabiano bem lembrou. E os filhos dele que vão dar seguimento a Kepler vão ter uma participação muito intensa nas outras empresas da cidade. Nós conhecemos muito e falamos muito da história do Otto Kepler, que é o filho mais velho, mas o filho do meio, por exemplo, que é o Ernesto, ele tem uma participação importantíssima quando o seu Alfredo Fock retorna da Alemanha e volta para Panambi, no que seria Panambi, a Fock, que é uma empresa de 1947, assim como a Bruni, né? É o Ernesto Kepler que diz para ele o seguinte: fica aqui em Panambi que nós vamos conseguir trabalho para ti. Então nós estamos falando dos jovens, a importância dos jovens permanecerem na cidade. Esse é um desafio eterno. Eu trago esse caso porque é um caso pitoresco. O seu Ernesto Kepler dizendo para o seu Alfredo Fock: fica na cidade porque nós vamos conseguir trabalho para ti. E esse fica na cidade que nós vamos conseguir trabalho para ti gerou o que é a Fock hoje. Uma empresa que vai fazer 80 anos no ano que vem. A Fock tem uma história muito parecida com a história da Bruning, porque o seu Ernesto Rehm vem da Ucrânia. A família Kepler veio da Rússia. O seu Ernesto Rehm vem da Ucrânia e ele trabalha para os Kepler no começo. E depois desse trabalho ele vai criar o que é a Bruning. E como as empresas têm na sua história um enorme vai e vem, a gente tem a chegada do seu Ingomar, que faz praticamente uma refundação da Ernesto Rehm, que vai dar origem ao que é a Bruning hoje, mas sempre com esta base e esse olhar para a educação. E a gente, indo aqui para Saur, né, nós vamos encontrar essa refundação com o seu Richard Saur e a passagem para o seu Ernesto Saur. Seu Ernesto Saur, seu Alfredo Fock, o seu Ernesto Rehm, todos alunos do professor Eric do Colégio Evangélico, daquilo que seria o que hoje é o Colégio Evangélico, que é essa instituição centenária. Então, esta base da educação. A Bruning continua nessa caminhada apostando muito na educação. Esse é um legado que o seu Ingomar deixou para nós, lembrou do Senai, e é uma história maravilhosa porque o seu Ingomar passou a vida inteira dedicado à Bruning e dedicado à educação no município de Panambi. E esse é um bastão da história que está conosco agora. Agora nós temos essa obrigação de levar adiante esse legado e continuar construindo essa trajetória maravilhosa, porque o futuro sempre vai ser assustador, por um fato muito simples, porque ele ainda não aconteceu. Então a gente vive o presente, se assusta com o futuro, mas ao mesmo tempo precisa viver no presente a preparação para esse futuro. E essa é uma lição que o seu Ingomar deixou muito forte para nós. A preparação acontece agora, para a construção no futuro que vem ali na frente, que é natural que ele nos assuste, é natural que a gente conviva com esses assuntos de como trazer os jovens para a indústria, como engajar essa turma que está chegando agora. E achei que valia a pena lembrar essa história do seu Alfredo Fock, com o seu Ernesto Kepler, porque é uma história pitoresca lá dos anos 40, as mesmas dificuldades que nós estamos vivendo hoje. A diferença é que hoje é conosco. Exatamente. E só para eu contribuir com essa tua fala, Reno, eu acho que a gente não saber sobre o futuro é o que nos move. É essa surpresa do futuro que é o que nos move para a gente se preparar para fazer ainda melhor, para fazer diferente, para surpreender, enfim. E as possibilidades, todas as possibilidades que isso abre, porque seria muito chato se a vida já tivesse toda definida e se o futuro já fosse conhecido. Então as possibilidades são maravilhosas, ao mesmo tempo que trazem receio, trazem preocupação, faz parte da vida, mas elas trazem essas possibilidades. E é sobre essas possibilidades que nós devemos seguir caminhando, construir esse futuro que se abre à nossa frente. Muito bem, só quero fazer um registro aqui que a empresa Fokin também é reconhecida como uma das principais empresas aqui de Panambi pela sua história. Ela não está aqui porque o seu Jorge está viajando e a gente não conseguiu ninguém para substituí-lo, né? Mas eles, enfim, enviaram toda a manifestação de carinho também para vocês que estão aqui representando a indústria neste momento. Seu Ernesto Saur, violinista,
tocava muito bem, e o seu Ingomar Bruni era pintor. Então a arte, esse caminho da arte, ela sempre caminhou junto com a indústria, né? E antes, eu estava comentando das indústrias, mas a Cotripal tem um nascimento lindo, porque a Cotripal teve o privilégio de nascer com uma certidão de nascimento. A Cotripal, a gente tem a ata de criação da Cotripal. E esse é um começo esplendoroso para uma cooperativa que traz o espírito do cooperativismo, né? E uma cooperativa que tem sucesso econômico-financeiro. E que agora está consolidando uma passagem importantíssima que é para a agroindústria, que nos orgulha tanto ter na Cotripal essa pujança, essa presença e essa pujança. É uma história muito bonita também da Cotripal, desde o seu nascimento, que as outras empresas não têm esse privilégio de ter uma certidão de nascimento como tem a Cotripal. Reno, como é que a Bruning tem entendido esse momento desafiador? É um momento desafiador para todos nós, pessoa física, jurídica. Quanto maior o negócio, maior o desafio. E como é que vocês têm superado esse desafio? O caminho é o caminho da educação que aplicada vai gerar inovação. E a inovação é o grande diferencial competitivo. Então, quando a gente olha para a criação do Agregar, a gente está levando em consideração características do município que são muito boas. Não é normal os municípios terem indústrias pujantes. Panambi tem. Dos municípios que têm indústria pujante, não é normal as empresas não serem concorrentes. O normal é que sejam concorrentes. Até pela história compartilhada. Então se cria uma determinada empresa, essa empresa naturalmente passa a gerar suas concorrentes. Não é a situação do município de Panambi. Então nós temos essa dupla característica de ter indústrias muito pujantes. A participação industrial no município ela é muito significativa. A indústria é um grande empregador e a indústria tradicionalmente ela oferece planos de carreira melhores, remunerações melhores, possibilidades de desenvolvimento do profissional que começa na indústria são maiores, porque a indústria tem esse campo de atuação mais amplo. E nós termos indústrias que não são concorrentes permite com que estratégias como a do Agregar, em que as indústrias sentam para conversar, deem espaço para florescer tecnologias que são transversais, soluções que são transversais, soluções que vão funcionar para Bruning, vão funcionar para Kepler, vão funcionar para Saur, vão funcionar para Fokker, vão funcionar para tantas outras. Então, explorar isso é fundamental para o desenvolvimento das indústrias que estão aqui. Nós estamos num estado, no Rio Grande do Sul, em que a população diminui. A expectativa é que, a partir de 2070, a população do Rio Grande do Sul passe a encolher. A gente já vê nos dados do censo uma migração do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem no noroeste do estado um espaço de desenvolvimento econômico que não é a realidade do restante do Rio Grande do Sul. Então nós precisamos trabalhar isso e olhar para esse desenvolvimento da educação que ela é aplicada dentro das empresas para gerar inovação e na inovação o diferencial competitivo, a base da construção do futuro. A empresa que continuar repetindo o que ela sempre fez não vai sobreviver, porque as demandas mudam, as necessidades mudam, o que o mercado cobra de nós muda. Então, nesse sentido, a Bruning tem feito um investimento de muita longa data na educação. Nós temos hoje na Bruning, são 5 doutores, nós temos 6 funcionários fazendo doutorado, nós temos 13 mestres, nós temos 16 funcionários fazendo mestrado, nós temos 140 funcionários com pós-graduação, nós temos uma linha muito longa no tempo de incentivos à educação, com curso técnico, com graduação. Por quê? Porque essa é a base para a gente atingir a inovação. O que o mercado, o que os clientes esperam de nós é inovação. Nós estamos no meio, especialmente no caso da Bruning, nós estamos no meio de cadeias altamente competitivas. Se nós olharmos o jornal hoje, vai ter uma notícia sobre o mercado automotivo e como ele está sendo pressionado pela indústria chinesa. É nessa cadeia que a Bruning está. E para sobreviver nessa cadeia, só com conhecimento aplicado, que gera inovação. Daí todo o nosso trabalho para diversidade, o nosso trabalho para inclusão, a nossa caminhada da participação das mulheres. Hoje nós temos 31% do quadro são mulheres. Esse é um dado que impressiona muito quando a gente olha para as outras indústrias. Mas é uma construção muito longa, de muito esforço, ano a ano, que permite a gente chegar no ano de 2026 nesta condição. E o que a gente espera com isso? Que mais diversidade, mais inclusão vão gerar mais ideias.
E dessa afloração de ideias, nós vamos poder pensar boas ideias que vão nos levar à inovação. E é na inovação que está o diferencial competitivo. Muito bem. Olhando para esse mercado externo, esse mercado de fora, no que a gente perde e no que a gente ganha? Difícil essa, né? Não? Nós temos um desafio histórico na cidade de Panambi, que é um desafio logístico. Panambi está fora das rotas logísticas e nós estamos conversando muito sobre a duplicação da 285. A 285 é o caminho, é uma artéria de desenvolvimento econômico importantíssimo. Uma rodovia que nasce lá na região de Vacaria e vai até São Borja. Como todas as BRs 2, ela faz o sentido leste-oeste ou oeste-leste. E pegamos a 285 porque talvez seja o nosso principal canal logístico aqui, mas se nós olhássemos para 158, não encontraríamos uma situação muito melhor. E se nós voltássemos no tempo, nós estaríamos falando sobre o trem que não passa aqui, a importância da linha Belisário, se chegar a Cruz Alta. Por quê? Porque Panambi está fora destas rotas. Nós ainda não temos 5G na cidade. Nós não tivemos TV a cabo aqui. A TV passou pela rodovia e nunca entrou. O 5G até hoje não entrou. Então, essa é a história de Panambi. Panambi está fora logisticamente. E se Panambi não escolher aparecer, falar o que tem aqui, mostrar o que tem aqui, trazer agentes políticos para cá, independente dos partidos, mas que olhem para Panambi e vejam em Panambi um cenário diferente do restante do estado do Rio Grande do Sul, Panambi vai batalhar muito para evitar um destino de outras cidades, em que a pirâmide etária naturalmente vai virando e os jovens vão deixando o município, partindo para municípios maiores e não retornam mais, porque os municípios maiores oferecem mais oportunidades de vida, oportunidades de emprego, oportunidades de qualidade de vida. Então, Panambi está na hora de aparecer, de se mostrar, de conversar com os agentes políticos, e aí o papel da ACI como uma associação que precede o nascimento do município é fundamental. Por quê? Porque a ACI consegue congregar objetivos da indústria, do comércio, e é através da ACI que as empresas podem chegar de forma mais fácil aos agentes políticos. Como a ACI é uma entidade que tem uma representatividade muito grande, quando ela se apresenta, ela leva toda essa força. E as empresas estão no seu dia a dia buscando inovação, os trabalhos internos. Nós costumamos brincar que quando as pessoas entram do portão para dentro, lá da Bruni, é como se elas estivessem em qualquer empresa do mundo. Porque o nosso cliente da Suécia vai falar conosco em inglês, o nosso cliente dos Estados Unidos vai falar conosco em inglês, nós estamos falando de projetos globais, mas quando nós saímos do portão para fora, o que nós temos é a realidade do município. Um município cuja população cresce pouco. E a gente comemora que a população cresce porque muitos municípios aqui próximos, a população não cresce. Mas esse crescimento tímido da população, ele vai cobrar um preço. O município precisa crescer. O município precisa ter mais relevância entre os agentes políticos. O município precisa aprender a pleitear coisas para o seu desenvolvimento. Estamos falando muito da duplicação da BR porque é importantíssima a duplicação da BR-285. Mas esse é um passo. Nós brincamos aqui quase de maneira jocosa. A TV a cabo nunca entrou aqui. O 5G foi tema agora do nosso pessoal aqui da ACI, que teve em Brasília, mas nós não temos 5G. E municípios próximos têm. Mas isso demanda uma organização política para acontecer. A mesma organização que fez a emancipação do município e que não por acaso colocou no brasão do município o arado, que é a agricultura, colocou a bigorna e o martelo, que é a indústria, colocou a nossa ligação com o Brasil, que é a palmeira, e colocou a ligação histórica que Panambi tem com a Europa, com a Alemanha, que está no Carvalho. Essa representação está lá e esse movimento político que gerou a emancipação de Panambi precisa se reorganizar e nós precisamos aparecer para gerar um novo passo de Panambi. Uma Panambi para o futuro, uma Panambi moderna, uma Panambi que segue trabalhando com muito afinco, mas que aparece, que mostra o que faz e que pleiteia essas melhorias. Nós estamos falando de uma duplicação de uma BR, para escoar a produção das indústrias que estão aqui, para facilitar acesso a clientes. Quantos clientes nossos não vêm a Panambi porque o acesso é dificultoso?
porque ele vai ter que reservar 3 dias para chegar em Panambi. Um aeroporto, pelo amor de Deus, né? Isto. Então, está na hora da gente, como município e dentro das instituições, e aí nós temos o papel da ACI, que é fundamental, fazer Panambi aparecer e fazer com que as necessidades de Panambi sejam melhor acolhidas pelos agentes políticos. Nessa tua fala, Rino, me lembrei agora de um exemplo de Cruz Alta, né? A gente falou aqui da logística e, claro, eu citei aqui um aeroporto, que é uma das questões, né, para facilitar o acesso, enfim, de empresários, para a gente se colocar mais, se posicionar de forma mais estratégica, facilitar esse acesso das pessoas virem até aqui e o nosso também, né? Cruz Alta teve um movimento há uns 4 ou 5 anos atrás em que eles fizeram um condomínio particular, né, que está dando muito certo. Inclusive a Soli 3 ali próxima, né, tá localizada próxima, justamente no movimento de empresários para tentar resolver esse gargalo. E mudou muito a situação de Cruz Alta, não é só isso, claro, não é só a questão do aeroporto, mas viabilizou muito, inclusive, a vinda de algumas empresas se instalarem no município. Então, acho que é uma coisa que fica da nossa conversa, sabe? Porque eu acho que é isso. O que fica da nossa conversa? O que a gente leva para casa para tentar ajudar a nossa cidade a resolver com essa conversa nesse Dia da Indústria, para a gente continuar escrevendo essa história bonita? Para a gente não ser, que nem diz o Reno, ali no futuro, uma tentativa, né, de dar certo. Então, acho que muito nesse sentido. Vocês que são muito generosos com esse espaço aqui conosco, têm o poder do rádio. O rádio chega a lugares que nós nem imaginamos. Estamos aqui falando no microfone, estamos aqui com poucas pessoas, mas o poder do rádio, o rádio vai muito longe e vocês, como comunicação de massa, têm essa capacidade. Então, é muito importante esse espaço que vocês abrem aqui para nós e também a mensagem que vocês levam, porque não tenham dúvida, vocês sabem disso muito bem, a mensagem vai muito longe e é importante isso. É importante que a gente reserve um tempo para vir aqui, participar de um encontro como esse e que essa mensagem chegue distante. Por quê? Porque a gente precisa de adeptos para essa mensagem. Representa uma alegria enorme estar junto, ajudando a relembrar e a construir essa história, uma história tão linda. Claro que isso vem acompanhado de uma responsabilidade enorme. Mas as esperanças são muito maiores do que as angústias. As angústias fazem parte, mas nós temos um caminho que nos ajuda a ter esperança e olhar para a história, olhar por todas as dificuldades que já foram superadas e que não foram poucas, ajuda também a alimentar essa esperança. Então, o voto para o futuro é que a esperança é muito maior do que as angústias. As angústias fazem parte, mas as esperanças são fundamentais.